Falar do momento político no Brasil é um pouco complicado e também amedrontador, porque diante da última eleição, a forma como que a última eleição foi levada, a forma com que o candidato que foi eleito presidente se porta diante da sociedade é muito perigosa para a nossa democracia, que é tão frágil. Eu acredito que, como já vimos em vários outros países, em vários outros regimes que acabaram com a democracia, sempre quando surge um candidato ou um governo autoritário, a democracia ela entra em risco. Eu acho que o fato do Bolsonaro ter um discurso de ódio que legitima seus eleitores a agirem dessa forma com todas as minorias, sejam elas negros, pobres, homossexuais e etc., isso complica um pouco uma democracia que já é tão frágil e uma justiça que já é tão frágil como é a do Brasil. Então eu acredito que agora, nesse momento, torcer para que as ameaças que ele tem feito, antes mesmo de ter sido eleito, mas de tomar posse, não se cumpram. Principalmente por causa da oposição no governo, que ainda está muito bem estabilizada desde o segundo turno. A oposição contra o governo do Bolsonaro já vem se sistematizando, se estruturando para ser uma boa oposição quando ele tomar posse, quanto o restante da população, que eu acredito que tem que abrir os olhos e ver o candidato que está sendo eleito. Então, o que eu penso da situação atual política do Brasil? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de muito radicalismo político e com duas oposições, assim, dois lados muito, muito fortes. E assim como tem acontecido no mundo inteiro, a direita está crescendo muito. E os movimentos radicais, populistas de direita, eles tendem a ser um pouco perigosos, no sentido de que eles atentam contra as minorias e eles tendem a trazer um lado bem negativo assim, do ser humano. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil precisava dessa ruptura. Eu acho que o Brasil passa muito tempo com a esquerda no poder e é importante essa ruptura. Mas eu também acho que o brasileiro ele tinha várias opções para quebrar com esse paradigma, né? E ele escolheu a pior opção possível. Então, eu pessoalmente, eu fico com o coração partido, sem saber no que acreditar e sem saber o que pensar. Eu acho que o futuro do Brasil hoje é muito indefinido, mas eu torço para que seja positivo. Eu estou com esse mindset de que a gente tem que fazer de tudo para que seja positivo. A escolha foi feita, foi uma eleição democrática. Bom, eu espero que no futuro alguns percebam que agiram de forma estúpida, que percebam que foram manipulados por políticos perversos e por uma mídia ardilosa. Espero que percebam que executaram, de uma forma ou de outra, a liberdade, a democracia e também muitas vidas. Eu falo isso porque eu acho que, de alguma forma, a gente já está vivendo a censura e o autoritarismo e tudo isso ainda está sendo de forma mascarada. A gente provavelmente não vai viver uma situação, sei lá, dos anos 60, mas eu acho que aos poucos a gente consegue perceber que as minorias estão sendo atacadas, que Marielles estão morrendo, que a comunidade gay, que os negros, que as mulheres e que todas as minorias, elas estão, que não são minorias de alguma forma, mas assim, já vem sofrendo com a censura e o autoritarismo. Então, eu espero que as pessoas que deram voto, né, a favor do fascismo, que eles de fato agiram contra a democracia e contra a liberdade. Eu acho que nesse momento o Brasil, de alguma forma, começa a... Bom, a gente está vivendo uma revolução. Bom, eu espero que no futuro alguns percebam que agiram de forma estúpida, que percebam que foram manipulados por políticos perversos e por uma mídia ardilosa. Espero que percebam que executaram, de uma forma ou de outra, a liberdade, a democracia e também muitas vidas. Eu falo isso porque eu acho que, de alguma forma, a gente já está vivendo a censura e o autoritarismo
ainda está sendo de forma mascarada. A gente provavelmente não vai viver uma situação, sei lá, dos anos 60, mas eu acho que aos poucos a gente consegue perceber que as minorias estão sendo atacadas, que Marielles estão morrendo, que a comunidade gay, que os negros, que as mulheres e que todas as minorias elas estão, que não são minorias de alguma forma, mas assim, já vem sofrendo com a censura e o autoritarismo. Então, eu espero que as pessoas que deram voto, né, a favor do fascismo, que eles de fato agiram contra a democracia e contra a liberdade. Eu acho que nesse momento o Brasil, de alguma forma, começa a... Bom, a gente está vivendo uma revolução. Eu, particularmente, me considero centro e a minha política eu não me sinto nem um pouco ligada nem ao Bolsonaro e nem ao PT. E por essa razão, eu acho que foi muito importante a quebra do poder do PT por um tempo, porque o partido sempre teve uma ideologia muito bonita, mas na minha opinião não passou de ideologia. E o que eles fizeram em nome do povo também foi revertido em desfavor do povo por conta de outras medidas de roubalheira, etc. O Bolsonaro não tem, na minha visão e na minha opinião, competência para assumir o cargo que exige muita competência e exige também uma ética que, a meu ver, ele não tem. Ao desmerecer os desprivilegiados, as classes como, por exemplo, as mulheres, homossexuais, que no decorrer da campanha mudou o discurso dele, mas é nítido que é o posicionamento dele. Fake news estiveram para os dois lados, a campanha toda, e eu acho que esse é o momento do Brasil se unir, porque a campanha foi uma campanha com muito fake news, mas foi uma eleição democraticamente, uma eleição democrática e uma eleição onde a maioria da população do Brasil, que diga-se de passagem, a maioria da população é negra e a maioria da população é pobre. Então, é um país onde os negros e os pobres escolheram um representante. Bom, eu espero que no futuro alguns percebam que agiram de forma estúpida, que percebam que foram manipulados por políticos perversos e por uma mídia ardilosa. Espero que percebam que executaram, de uma forma ou de outra, a liberdade, a democracia e também muitas vidas. Eu falo isso porque eu acho que, de alguma forma, a gente já está vivendo a censura e o autoritarismo e tudo isso ainda está sendo de forma mascarada. A gente provavelmente não vai viver uma situação, sei lá, dos anos 60, mas eu acho que aos poucos a gente consegue perceber que as minorias estão sendo atacadas, que Marielles estão morrendo, que a comunidade gay, que os negros, que as mulheres e que todas as minorias elas estão, que não são minorias de alguma forma, mas assim, já vem sofrendo com a censura e o autoritarismo. Então, eu espero que as pessoas que deram voto, né, a favor do fascismo, que eles de fato agiram contra a democracia e contra a liberdade. Eu acho que nesse momento o Brasil, de alguma forma, começa a... Bom, a gente está vivendo uma revolução. Então, o que eu penso da situação atual política do Brasil? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de muito radicalismo político e com duas oposições, assim, dois lados muito, muito fortes. E assim como tem acontecido no mundo inteiro, a direita está crescendo muito. E os movimentos radicais, populistas de direita, eles tendem a ser um pouco perigosos, no sentido de que eles atentam contra as minorias e eles tendem a trazer um lado bem negativo assim, do ser humano. Mas, por outro lado,
eu acho que o Brasil precisava dessa ruptura. Eu acho que o Brasil passou muito tempo com a esquerda no poder e é importante essa ruptura. Mas eu também acho que o brasileiro ele tinha várias opções para quebrar com esse paradigma, né? E ele escolheu a pior opção possível. Então eu pessoalmente eu fico com o coração partido, fico sem saber no que acreditar e sem saber o que pensar. Eu acho que o futuro do Brasil hoje é muito indefinido, mas eu torço para que seja positivo. Eu estou com esse mindset de que a gente tem que fazer de tudo para que seja positivo. A escolha foi feita, foi uma eleição democrática. Bom, falar do momento político no Brasil é um pouco complicado e também amedrontador, porque diante da última eleição, a forma como que a última eleição foi levada, a forma com que o candidato que foi eleito presidente se porta diante da sociedade é muito perigosa para a nossa democracia, que é tão frágil. Eu acredito que, como já vimos em vários outros países, em vários outros regimes que acabaram com a democracia, sempre quando surge um candidato ou um governo autoritário, a democracia ela entra em risco. Eu acho que o fato do Bolsonaro ter um discurso de ódio que legitima seus eleitores a agirem dessa forma com todas as minorias, sejam elas negros, pobres, homossexuais e etc., isso complica um pouco uma democracia que já é tão frágil e uma justiça que já é tão frágil como é a do Brasil. Então eu acredito que agora, nesse momento, torcer para que as ameaças que ele tem feito, antes mesmo de ter sido eleito, mas de tomar posse, não se cumpram. Principalmente por causa da oposição no governo, que ainda está muito bem estabilizada desde o segundo turno. A oposição contra o governo do Bolsonaro já vem se sistematizando, se estruturando para ser uma boa oposição quando ele tomar posse, quanto o restante da população, que eu acredito que tem que abrir os olhos e ver o candidato que está sendo eleito.